Olá, pessoal, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês hoje nessa manhã, novamente virtual, para falar de um tema que é tão importante, imagino que para a vida de todos nós, que é o ISG e como que ele se relaciona com o investimento social privado. Eu sou Renata Bizelli, sou Head de Impacto Social no Santander, onde a gente atua aqui com os projetos sociais focados na inclusão produtiva e também com a gestão aí, o desenvolvimento de produtos financeiros que possam impactar o terceiro setor. Para essa mesa hoje, agora, que a gente vai começar, tem duas mulheres maravilhosas que vão poder compartilhar com a gente a impressão delas neste tema, né, do ISP, do ESG, como é que isso se alinha, né, como é que a gente pode alinhar isso com os negócios das nossas empresas. Então, é a Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon. Oi, Dani, bom dia. Olá, E a Renata, Juliana bom Ortega, dia. diretora de sustentabilidade da Raia Agrobrasil. Também está aqui, Bom dia. também tá aqui com a gente já. Oi, Gil, tudo bem? Tudo ótimo. Então, só para a gente contextualizar um pouco o tema aqui, depois eu passo já a bola para vocês, né? A nossa sessão ela vai tratar da agenda ESG e como que isso pode ser uma grande oportunidade para que a gente, né, e quem nos escuta aqui, possa repensar a maneira como as empresas planejam e alocam seu investimento social privado, levando em conta toda essa questão dos temas ESG, né, que são tão amplos e que tanto falam com os nossos negócios diariamente. Né? Em vários momentos do dia a gente sente esse impacto e como que a gente responde a isso. Então é sobre isso a nossa sessão. Eu vou querer, então, pedir a todos que estão aqui nos acompanhando que respondam a enquete que aparece para vocês aí durante o painel e também que vocês mandem perguntas via chat, que depois a gente pode passar para a Daniela e para a Juliana responderem. Tá? Eu queria começar pedindo para a Daniela fazer uma pequena exposição da atuação dela, de como que ela vê esse tema que a gente está aqui hoje conversando. E aqui tem uma perguntinha para te nortear aí, tá, Dani? Como que o Instituto Avon, que tem uma experiência consistente de investimento social em causas ligadas à saúde da mulher e, mais recentemente, à erradicação da violência, como é que você conecta isto, né, essas duas causas, com o negócio de vocês? Obrigada, Renata, pela oportunidade. Quero agradecer ao IDES pelo convite, por nos proporcionar essa manhã tão enriquecedora de discussão, de reflexão. Quero cumprimentar também, além de você, a Juliana. É um prazer para mim me juntar a essa discussão. O Instituto Avon, como você bem falou, é o braço social da Avon e tem como missão concretizar a visão de transformação social da marca Avon. E essa visão é a seguinte: contribuir para que toda mulher possa viver em seus próprios termos uma vida livre de violência e com acesso à saúde. É importante destacar que esse foco de ação vai muito além da responsabilidade social corporativa e corresponde, de fato, a um avanço na visão de transformação social que a Avon como marca abraçou desde a década de 60. Na verdade, você pode rastrear essa visão de transformação social à própria origem da Avon, que aconteceu em 1886 por um modelo de negócio que proporcionava à mulher um modelo de acesso à renda antes que a mulher tivesse acesso ao voto em qualquer lugar do mundo. Ora, a escolha, né, desse foco de investimento social privado, ela não aconteceu por acaso e foi pensado com muito critério. E é exatamente por isso que ela é tão longevo. Esse foco é longevo e bastante profícuo, porque ele está alinhado aos interesses da mulher, que está no centro do modelo de negócio da Avon. Então, o Instituto Avon ele atua há 19 anos, né, no mundo há 7 décadas, reconhecendo na mulher o elemento central da atuação da empresa e os papéis complementares da empresa e do Instituto Avon. A empresa coloca a mulher no centro por meio do seu modelo de negócio e o Instituto Avon por meio do investimento social privado, ambos reconhecendo na mulher um duplo papel de beneficiária e força motriz das causas. Na nossa experiência, as causas são, portanto, uma dimensão indissociável do negócio,
pois o modelo de negócio da Avon coloca a mulher no centro, né? Por meio dessa alternativa de acesso à renda, as causas complementam essa jornada emancipatória, buscando a superação dos obstáculos identificados pelas próprias mulheres para que elas vivam em seus próprios termos. Nesse sentido, a pauta ESG colocou em evidência a relevância do investimento social que já era consolidado dentro do grupo. Em outras palavras, a Avon não iniciou e nem estruturou sua atuação social para corresponder às demandas da agenda ESG, mas a agenda traz um novo contexto e uma nova possibilidade de destaque para essa atuação, bem como novas possibilidades de relato e divulgação de resultados. Uma importante distinção aqui que eu faço questão de fazer, né? Durante muito tempo, a atuação social de uma empresa ficava circunscrita à responsabilidade social corporativa, ou seja, a gestão das externalidades na dimensão social da atuação da empresa, em busca da licença social para operar. Não é esse o contexto de atuação do Instituto Avon, visto que as causas que a gente abraçou, a saber, o câncer de mama e a erradicação da violência contra as mulheres, não tem qualquer relação causal com a atividade econômica da Avon. Elas foram escolhidas porque são temas que são importantes para a mulher, e ao serem importantes para a mulher, são importantes para a Avon. Nossa atuação se insere, portanto, numa perspectiva maior de avaliação de negócios, que examina não apenas a capacidade de geração de lucro da empresa, mas a capacidade de geração de valor econômico e social. Nessa perspectiva, eu gosto de citar uma frase da diretora global de sustentabilidade do Grupo Naturicô, no qual a gente está inserido, a Denise Rios. Ela diz que o impacto é o novo lucro. Obviamente, esse aforismo não quer sugerir que o lucro tenha se tornado irrelevante, obviamente não é isso. Mas ele propõe que a divulgação de resultados da empresa vá além da ortodoxia dos indicadores financeiros tradicionais e abarque também o impacto social do negócio. Para tanto, é preciso o amadurecimento e a conscientização dos investidores, das bolsas de valores, de todas as instituições que atuam na valoração do impacto social dos negócios, o amadurecimento das próprias metodologias de avaliação, a padronização de terminologia, as definições, os instrumentos de medição de impacto e os formatos de divulgação. Para nós, do Instituto Avon, esse cenário, né, de amadurecimento da pauta S dentro do contexto do ESG nos aproxima ainda mais, como instituto empresarial, da empresa que nos mantém, né, a Avon, que é membro do Grupo Naturicô, e nos desafia a alinhar nossas diretrizes norteadoras e nossos planos estratégicos ao compromisso público de sustentabilidade do Grupo Naturicô, que é chamado Compromisso com a Vida. Nos desafia também a pactuar com todas as áreas de negócio as metas e métricas para o avanço do nosso impacto social de forma orgânica e transversal. Nos desafia a medir com precisão os resultados das ações e avaliar o retorno gerado em seus aspectos qualitativos e quantitativos. Então, o nosso desejo é que a agenda ESG continue contribuindo para catalisar oportunidades de sinergia entre negócios e investimento social privado, mas também para promover essa transformação dos investidores, ajudando a criar um ambiente de negócios que favoreça e viabilize a atuação dos negócios como vetor de inovação social. A gente acha que é isso que se espera das empresas e das ONGs. Eu concluo aqui minha fala inicial citando a pesquisa Trust Barometer da Edelman, de 2022. Segundo essa última tomada da Edelman sobre o índice de confiança nas instituições, as empresas e as ONGs são as únicas instituições vistas na sociedade brasileira como confiáveis, éticas e competentes ao mesmo tempo, inclusive para propor soluções inovadoras para os grandes desafios sociais. No entanto, a mesma pesquisa revela que, para os brasileiros, as empresas não estão fazendo o suficiente em relação à desigualdade econômica, as mudanças climáticas, o acesso à saúde, entre outros temas. Essa
essa visão, essa percepção de confiança impacta diretamente os negócios, né? Porque a confiança é um vetor de consumo, de atração, de retenção de talentos e é determinante para a capacidade da empresa de continuar gerando valor sustentável. Então, o que a gente percebe na nossa perspectiva, né, como braço de investimento social de uma empresa, é que a pauta ESG vem aproximar aproximar de forma cada vez mais sistemática aquilo que a gente faz com os objetivos de sustentabilidade da empresa que nos mantém dentro de um contexto, um ecossistema de negócios que amadurece rapidamente em relação às questões do impacto social. Super obrigada aí pela tua introdução inicial. Eu vi aqui, eu anotei algumas partes da sua fala e vi que aqui no nosso mural já tem, né? O impacto é um novo lucro, a frase da Denise, enfim, muito, muito feliz essa colocação dela. Vou passar agora para a Juliana, diretora de sustentabilidade da Hydro Brasil. Gil, se você puder fazer suas considerações iniciais aí, a nossa pergunta norteadora para você é a seguinte: há 2 anos a RD assumiu o compromisso 2030, com uma agenda bastante ampla. Poderia comentar quais são as motivações deste movimento e como que se relaciona com a agenda ESG e o investimento social privado de vocês? Legal. Obrigada, Renata, pela pergunta. Obrigada pela companhia, Renata, Dani, e obrigada também pelo convite aí do IDES para estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, acho que é importante primeiro apresentar RD, Raia Drogasil, né? Acho que todos conhecem as farmácias Raia Drogasil, as 2 bandeiras do grupo, que são hoje mais de 2.500 farmácias no Brasil todo, em todos os estados brasileiros. Mas é importante também falar que a empresa está mudando bastante, né? A estratégia de negócios do futuro é evoluir de uma empresa focada aí no varejo farmacêutico, na venda dos medicamentos, para uma empresa de saúde integral, uma empresa que promove a saúde integral e promove o bem-estar, né? Então, essa é a visão de negócios que norteia a RD, e para isso a empresa tem adquirido startups, tem investido em tecnologia, capital humano, ampliado aí a oferta de produtos e serviços que vão nessa direção. E aí, junto com essa nova estratégia, também nasce o desejo de ter uma estratégia forte de sustentabilidade, que olhasse aí para todos os aspectos ESG, e essa discussão nasceu no Conselho, né? Então, acho que foi bastante importante que essa discussão tenha começado ali pelo Conselho. Foram bons 2 anos de discussões e estudar o assunto da saúde integral, estudar o que era a nossa vocação, ouvir também os stakeholders, para quando finalmente a gente lança, então, no ano passado, essa estratégia 2030. Né? Então, a gente estruturou essa estratégia em 3 grandes pilares. O primeiro deles, que é o que eu vou falar mais hoje, pessoas mais saudáveis. O segundo, negócios mais saudáveis. E o terceiro, planeta mais saudável. E como a gente fez isso? A gente desdobrou esses 3 pilares em 8 eixos temáticos e a gente depois desdobrou isso em 35 metas concretas, pragmáticas, numéricas, que a gente visa alcançar aí até 2030. Né? Então, eu convido todos a visitarem o nosso site, rd.com.br, e lá também, dentro de sustentabilidade, vocês vão conseguir entender quais são essas metas e esses compromissos. Mas hoje eu vou falar um pouquinho do pilar de pessoas mais saudáveis, né? Porque ele traz aqui o S, né, do ESG. E esse S é bem amplo, né? A gente, quando fala aí do social e do papel das empresas, a gente sempre pensa em diversidade e inclusão, que é realmente um eixo principal, né, de toda a atuação de uma empresa hoje que está comprometida com a pauta ESG, mas eu não vou falar disso hoje, tá? Até porque o nosso programa de diversidade e inclusão ele está dentro de negócios mais saudáveis, né? A gente entende que é um pilar-chave ali dos nossos negócios. Hoje eu vou me concentrar um pouco mais no pilar de pessoas mais saudáveis. Nesse pilar, a gente tem como objetivo impactar 50 milhões de pessoas, né? Para que elas tenham hábitos de vida mais saudáveis, se sintam melhor, né? E levando em consideração um conceito amplo
de saúde integral, né, que considera a saúde física, mas também a saúde mental, espiritual, social e ambiental. E como a gente vai trabalhar isso e como que o investimento social privado entra dentro desse mapa todo ESG que eu estou contando? Dentro desse pilar de pessoas mais saudáveis, a gente definiu 3 públicos prioritários, né? Então, a gente começa com os funcionários, né? A gente entende que eu não posso vender algo que eu não tenho, né? Então, eu preciso primeiro olhar para dentro e provocar os nossos funcionários e apoiá-los nessa jornada deles pela saúde integral. Depois a gente fala dos clientes, né? Então, como que eu oferto para os clientes, para os 42 milhões de clientes da RD ativos, serviços e produtos que vão incentivá-lo nessa jornada de saúde integral. E aí entra um novo negócio da RD, que é o negócio de Vitat, que é uma plataforma mesmo de conteúdo e programas de bem-estar. E aí a gente fala, então, do terceiro público, que é o público de comunidades, que é aí onde reside a nossa estratégia de investimento social privado. Então, ali a gente tem uma estratégia muito clara de contribuir para que 3 milhões de pessoas vivam mais e melhor, né? E aí a gente está falando de focar o investimento social naquelas populações em situação de maior vulnerabilidade e espalhadas por todo o Brasil, né? A gente, quando pensa em comunidade, a gente pensa que a gente está hoje em mais de 480 municípios brasileiros, né? Então, a gente olha para esse ambiente nacional, realmente, quando a gente pensa em impacto nas comunidades. E aí, falando um pouquinho do investimento social, a gente viu também que esse alinhamento temático dele com a agenda de negócios, né? A gente falar de saúde integral no negócio e a gente levar a saúde integral para as comunidades, fez muito sentido e deu muita força para o nosso investimento social. Então, a gente também conseguiu, com isso, aumentar a disponibilidade de recursos para investimento e a gente viu a necessidade de criar um mapa estratégico, né? A gente usou aí a ferramenta de teoria da mudança para que a gente pudesse fazer escolhas, né? Que é algo muito necessário, mas também muito difícil, né? E aí, aqui já partindo para o meu último ponto, eu gostaria também de mencionar que, além de toda essa estratégia de levar essa saúde amplamente para o Brasil todo, por meio dos nossos programas sociais, a gente também está desenhando um projeto piloto de impacto social de levar acesso à saúde para baixa renda. E o bacana é que isso está dentro do negócio, né? Não é nem dentro da área de investimento social, é uma decisão mesmo do negócio de fazer isso com as comunidades, em complementariedade ao SUS, mas como a gente também pode atuar nessa causa tão importante. Então, eu encerro aqui minha fala inicial, e fico aberta para perguntas aí, comentários. Excelente, excelente, Juliana. Muito obrigada pela tua colocação. Gosto bastante desses teus 3 temas aí de pessoas mais saudáveis, negócios mais saudáveis e o planeta mais saudável, né? E aí esse olhar que você trouxe aí para o S. Trazendo um pouco da colocação de vocês duas, né? Acho que tem um olhar para o investimento social privado e para a atuação social, e ESG, o S no caso, para além do negócio, né? Para além da gente conseguir entregar diariamente o que a gente precisa entregar enquanto empresa. Que não é isso que move necessariamente a decisão de vocês, né? A Daniela comentou aqui sobre que o tema tanto do câncer de mama quanto a questão da violência contra a mulher, né, lutar contra isso, não são temas que estão no dia a dia da Avon, né, dos negócios da Avon, mas que vocês estão ali e escolheram esses temas pela importância para a mulher, certo? Dani, você quer comentar? Não são causados pela Avon, pela atividade da Avon. Exatamente. Mas fazem parte do dia a dia da Avon, porque, por exemplo, 1 em cada 3 mulheres brasileiras enfrenta uma situação de violência. E como nós trabalhamos com milhões de mulheres, ele é um assunto que permeia a vida pela das importância mulheres do que tema, estão né? Sim, sim. Pela importância do tema para as mulheres que vocês querem, de alguma forma, impactar a vida delas e a gente precisa olhar para essas questões que estão sempre aí. E acho que a questão também me veio à cabeça enquanto vocês falavam, como as empresas também se posicionaram com relação ao Covid, né? Qual foi a entrega que nós fizemos ali e como que isso deve
e pode continuar de uma maneira muito mais expressiva, como foi feita durante a Covid, mas em outras áreas, né, e que a gente possa continuar com essa agenda. E mesmo em relação à mulher, né, eu acho que a mulher também sofreu muito. A questão da violência foi um ponto importante aí durante esses períodos de confinamento, enfim, que a gente passou com a Covid. Então, acho que são temas para se olhar aqui. Gil, gostei muito também das duas novidades que você trouxe, né, da plataforma de conteúdo de bem-estar, e também do projeto piloto de promover acesso à saúde para baixa renda, né? Então, quando você tiver mais novidades sobre isso, puder compartilhar com todos, acho que seria super bacana. Para a gente trazer algumas perguntas aqui para começar esse debate, eu vou fazer a primeira aqui para a Dani, sobre o Fundo de Investimento Social pelo Fim da Violência contra a Mulher e Meninas. Queria que você comentasse dessa parceria que vocês têm com a ACOR, pudesse contar como foi esse movimento, como que vocês criaram isso e como que tem sido essa experiência de colaboração entre vocês. Renata, esse é um tema que eu fico muito feliz toda vez que eu posso falar sobre ele, porque é uma iniciativa bastante inovadora, com a intenção de promover uma mudança sistêmica na questão da violência contra mulheres e meninas, que é, por definição, um problema sistêmico, né? A gente viu no painel anterior a Adriana, né, a questão do Pacto pela Equidade Racial, a importância desses arranjos inovadores que colocam em alinhamento os recursos, as intenções, os propósitos de diferentes organizações. É por esse movimento de alinhamento que a gente consegue ter um efeito mais amplo na sociedade, ter um impacto mais amplo. Essa é a intenção do Fundo de Investimento Social Privado. Ele foi concebido junto com o IDES, isso me dá a oportunidade aqui de agradecer o IDES, que nos ajudou na concepção mesmo do fundo, e me dá a oportunidade também de agradecer ao Grupo RD, que atuou como um dos investidores, acreditou, né, nessa iniciativa. Ele tem a intenção de criar um fundo multi-stakeholder que oferece serviços complementares à rede de apoio à mulher em situação de violência. Então, a mulher em situação de violência no Brasil, ela busca acolhimento ou pelos serviços socioassistenciais públicos, ou pela rede de saúde pública, ou pelo sistema de justiça. Mas a gente vê que esses diferentes órgãos públicos, esses diferentes entes públicos, têm uma atuação pouco integrada e que a mulher, então, em sua jornada de emancipação, sofre com falta de serviços, lacunas, insuficiências que o poder público não consegue resolver. Então, o fundo oferece para a mulher serviços complementares de abrigamento, segurança alimentar, assistência psicológica e jurídica e apoio na reinserção no mercado de trabalho. Então, o fundo veio oferecer soluções, então, complementares, visando superar a insuficiência e as lacunas na rede de serviços públicos. E também ela tem uma outra intenção que eu confesso, que é chamar a atenção das empresas para a importância de se investir nas mulheres. Isso foi citado também no primeiro painel da manhã, né? A palestrante, desculpa, o nome dela agora me escapou, citou o quanto o investir nas mulheres tem um efeito social transformador na questão da diminuição da desigualdade no acesso à saúde, no acesso à educação. E, no entanto, o investimento social privado no Brasil tem preterido as mulheres há muitos anos. Uma sistematização feita pelo GIF há alguns anos mostra que apenas 6% dos projetos de investimento social privado tem a mulher no centro. E aí já estão os dados do Instituto Avon, que é o instituto privado que mais investe especificamente nas mulheres no Brasil. Então, 85% do investimento social privado no Brasil vai para a educação, por todos os bons motivos que a gente conhece. Mas não adianta ter uma boa escola, um bom professor, um bom método de ensino, se a criança vive num lar pautado pela violência e não tem condições psicológicas de absorver o que está sendo ensinado. Não dá para pular uma geração e esquecer a mulher,
que está no centro aí, que é metade da população mundial, tem um papel protagonista determinante em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Perfeito, perfeito, Dani, obrigada. Temos aqui uma pergunta para você, Juliana. Não tenho aqui o nome da pessoa, tá? A RD busca a saúde integral das pessoas com esse alinhamento de empresa. Como a empresa vê e integra a atuação junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para ampliar esse serviço que, teoricamente, fornece saúde integral gratuita para a população? Ou seja, como é que vocês estão alinhados com o SUS ali? Sim, eu acho que a gente está fazendo justamente essa discussão nesse desenho do piloto do Projeto Farol, né? Então, acho que a gente está entendendo que para a gente poder levar esse conceito de saúde integral para as comunidades, a gente precisa entender como a gente vai ser complementar ao SUS e fortalecer o SUS também, trabalhar em parceria do que alguma coisa que vá ali e vá concorrer ou desencorajar as pessoas de usarem o SUS, né? A gente entende que o SUS tem a escala necessária, a gente entende que, enfim, já está presente em muitos municípios, comunidades, a gente tem que entender ali esse modelo de complementaridade. Então, nesse desenho aí do Projeto Farol que a gente está fazendo, a gente tem feito essas conversas, a gente está trabalhando muito na modelagem desse negócio e vamos ter essa resposta em breve, né? Então, acho que esse é o status atual. A gente está bem com essa pergunta muito presente, tá? Ótimo, ótimo, Gil. A gente tem mais uma questão aqui da Mariana Meck, sobre como a sociedade civil organizada pode apoiar as empresas de forma eficiente para materializar os esforços de ESG, em especial o S, nas suas políticas e decisões. Ou seja, qual a porta de entrada e o melhor processo para essa aproximação com as hóspedes? Dani, se você quiser pegar essa, Gil também, como vocês quiserem, mas acho que é uma pergunta que foi para as duas aqui. Eu quero cumprimentar a Mariana, da Alana, mas também pedir para você repetir a pergunta, por favor. Vamos lá. Como que a sociedade civil organizada pode apoiar as empresas de forma eficiente para materializar os esforços de ESG, em especial o S, nas suas políticas e decisões? Então, acho que aqui, até se eu puder já ajudar um pouco nessa resposta, e a gente vem, as empresas, enfim, anualmente, sempre estão ali aprimorando suas políticas de recursos humanos, né, de combate a uma série de violências que a gente vive no planeta como um todo. Enfim, eu acho que a gente precisa sempre olhar para essas políticas, e a gente olha e faz esse olhar aqui em sustentabilidade no Santander, de forma a estar sempre no movimento mais moderno que se tenha para combater alguma desigualdade, né? Então, acho que uma dessas práticas é a gente conseguir ouvir a sociedade, trazer referências nesses temas de direitos humanos, enfim, para que a gente possa, de fato, ter a política adequada e poder cumpri-la, né? Obviamente que ela saia do papel, ela não pode ser só algo escrito ali, que a gente precisa pregar isso, precisa, enfim, de fato, ter uma atuação consistente ali com a nossa prática. Mas a minha ideia inicial é essa, né? De ouvir, eu acho que eu né? complementaria dizendo que a gente tem na verdade, a gente tem uma oportunidade muito grande de aprender com as organizações sociais, né? Acho que elas estão na ponta, elas estão vivendo na prática os problemas sociais, estão conversando com as pessoas, elas têm uma sensibilidade, um conhecimento muito profundo, que eu acho que as empresas precisam trazer esse conhecimento para dentro, né? Então, acho que algumas formas de fazer isso, quando a gente tem, por exemplo, uma área de investimento social ou mesmo um instituto, eu acho que a gente está muito presente nesse diálogo, né? E acho que a gente poder ouvir delas e trazer para dentro do negócio ou trazê-las para falar, né? Ter esse espaço ali para a gente poder ouvir quem está na ponta, eu acho que é super importante, né? E é o famoso fazer com e não fazer para, né? Então, acho que a gente sentar junto na mesa e desenhar e validar também as nossas hipóteses, né? Quando eu comentei um pouquinho do Projeto Farol, é um projeto que a gente está desenhando há algum tempo já, mas cada etapa que a gente avança, a gente senta
com organizações daquela comunidade que a gente está olhando para receber feedbacks. E muitas vezes o caminho tem que ser reajustado, né? E a gente faz, então, sessões com elas, prototipa, traz de volta. Então, acho que tem muito conhecimento ali, as empresas precisam criar esses espaços para acessar isso. Eu Esse... complemento Vai lá, dizendo Dani. que acho que essa dinâmica de colaboração com a sociedade civil organizada é absolutamente fundamental para pautar mesmo a atuação das empresas dentro da pauta ESG. As organizações, a sociedade civil organizada traz a voz, né, das pessoas que experimentam os desafios e que, portanto, têm legitimidade para apontar os desafios que são mais prementes e trazer também soluções que são concebidas, né, na própria sociedade civil de soluções, ideias de soluções inovadoras. O Instituto Avon tem um pilar específico de grant making, né, ou seja, de investimento em projetos da sociedade civil, que são as pessoas que vivem os problemas e que têm, portanto, a legitimidade e a criatividade para conceber ideias inovadoras, soluções que funcionam para dentro da realidade que se pretende transformar. É importante dizer, no entanto, que essa colaboração deve acontecer também na hora de pactuar resultados e impactos que validem o investimento. Eu tenho ouvido um pouco um discurso do tipo: somos nós que vivemos um problema, somos nós que sabemos a solução, invistam em nós e confiem. Embora eu valide as premissas, né, sim, a sociedade civil organizada é o espaço em que se vivenciam os desafios, é o espaço em que se concebem soluções eficazes e inovadoras. A questão, no entanto, de medir com precisão é um desafio incontornável. Ele não pode, eu concordo com o Fábio, que pela manhã disse que a gente não pode reduzir a tarefa de mensurar o impacto social a KPIs, a números, porque é importante abarcar também o aspecto qualitativo, e esse é sempre um desafio quando a gente fala em investimento, mas a tarefa de mensurar e reportar com credibilidade e na linguagem que o investidor social, que em última análise financia essas ideias, precisa falar, até para continuar recebendo o dinheiro que, em última análise, ele repassa para a sociedade civil organizada, isso é incontornável na nossa experiência, pelo menos. Ô Dani, nessa linha veio uma pergunta, até foi direcionada a você, antes da gente fazer essa fala aqui, na questão das métricas, né? Quais são as métricas e indicadores do investimento social privado que vocês utilizam que compreende essa transformação, né? Se você puder trazer alguns exemplos de métricas que vocês usam no Instituto Avon para que essa transformação reverbere, né? Seria interessante você compartilhar agora aqui com o grupo. Sim. Também não tem o nome de quem perguntou essa aqui. Eu vou me referir mais às métricas de transformação social mesmo. Então, assim, acho que vale a pena primeiro fazer a distinção entre métricas de resultado e métricas de transformação. Quando eu olho para as métricas de resultado, eu olho para um projeto especificamente e se ele entregou aquilo que ele se propôs a entregar dentro de um horizonte temporal, dentro de condições específicas. Mas em algum momento eu tenho que transcender os indicadores de resultado de uma intervenção, ou seja, de um projeto, e olhar para a capacidade de todas as intervenções nas quais eu invisto mudarem o ponteiro da causa em si, ou seja, promover transformação social que eu me propus a promover. E aí eu olho para as causas. No caso do câncer de mama, a gente olha basicamente para duas métricas, que a gente olha para rastreamento mamográfico, que é um preditor, digamos assim, de diagnóstico precoce, no caso de câncer de mama, e a gente olha também a gente olha o cumprimento da lei dos 30 dias, que é até que ponto na população brasileira, e a gente consegue ver isso município a município, a mulher, o tempo decorrido entre a suspeita do câncer de mama
e o diagnóstico, confirmação do diagnóstico, não ultrapassa um direito previsto por lei para a mulher brasileira, que é ter a confirmação do diagnóstico em 30 dias, a gente olha também o cumprimento da lei dos 60 dias, que é uma lei que prevê para a mulher brasileira o direito de, a partir da confirmação do diagnóstico, ter o início do seu tratamento em não mais que 60 dias. A gente olha até que ponto esse direito está sendo cumprido. E olhamos também, é claro, para tudo que a gente quer é aumentar o desdobramento positivo no caso do câncer de mama, que é o sucesso do tratamento e a sobrevivência da mulher. Então, a gente olha também para a redução da mortalidade pelo câncer de mama. Na violência contra as mulheres, a gente olha para 2 indicadores de forma concomitante. Uma delas é a morte por feminicídio, que é a forma mais extrema de violência contra as mulheres. A gente não consegue medir necessariamente, com tanta precisão, outras formas de violência que precedem o feminicídio, como a violência psicológica, a violência moral, etc. E a gente olha também a subnotificação, como está se comportando a subnotificação, ou seja, até que ponto a mulher que sofre violência, conforme aferido nas pesquisas de vitimização, procuram a rede de proteção, né? Quanto maior a subnotificação, menores as chances dessa mulher ser atendida e ter sua vida salva. E quanto menor a subnotificação, maiores as chances da rede pública e das organizações sociais apoiarem essa mulher. Excelente. Esses são alguns exemplos. Meninas, estamos aqui a 7 minutos do final da nossa mesa. Eu queria pedir para vocês fazerem os comentários finais de vocês aí num tempo de 2 minutos, tá? Para a gente tentar não passar disso, para conseguirmos fechar a mesa a tempo. E pedir para a Gil, se você puder incluir na sua fala final aqui, a resposta a uma última pergunta que chegou, que seria como é que você enxerga os principais desafios nas parcerias com as OSCs, né? Das empresas com as organizações sociais. Se você puder também completar aí tua fala com esses desafios, a gente também consegue passar aqui por todas as perguntas. Olha, eu começando aí pelos principais desafios nas parcerias com as OSCs, eu acho que é justamente a gente não impor, a gente ter muito cuidado ao impor uma visão, talvez empresarial, para essas organizações, né? A gente entender que sim, as organizações sociais precisam de gestão e precisam às vezes de apoio para isso, né? Porque estão ali batalhando para sobreviver e é um dia após o outro, mas que a gente também entenda os tempos e movimentos dessas organizações, que a gente consiga apoiá-las institucionalmente, né? Não só uma visão de projeto, eu apoio você para você fazer esse evento, ou eu apoio você para você entregar essa publicação, mas a gente entender, as empresas realmente entenderem o papel estratégico da sociedade civil organizada numa democracia, né? E na defesa de direitos de uma forma bem ampla, né? Então, acho que o desafio das empresas é a gente ter essa clareza realmente dessa necessidade desse investimento e a gente ter mais empresas atuando aí como grant makers, que colocaria esse desafio. E acho que para fechar, né, uma pergunta que a gente acabou discutindo na preparação, e acho que é importante colocar ela aqui no fechamento. Eu vejo que, por um lado muito positivo, essa onda ESG que nós tivemos, né, com esse assunto tão forte nas pautas de investimento, esse assunto na mídia, esse boom mesmo que nós tivemos aí nos últimos anos. Então, realmente, o tema ganhou uma proporção que antes não tinha. Mas eu que já estou nessa área há 20 anos e mais um pouco, né, trabalhando com esses temas, quando nem se falava ainda dessa sigla, eu acho muito importante a gente não perder a visão de geração de valor para a sociedade, né? Acho que a gente não pode minimizar um olhar de risco para essa agenda ESG, que muitas vezes a gente está olhando sim, né, com uma agenda mais limitada. O mercado olha com uma agenda mais de risco. Eu acho que além de risco a gente precisa olhar a oportunidade, mas principalmente geração de valor, né? A gente precisa gerar valor urgentemente, né, para uma sociedade que está passando por um empobrecimento, né? A situação no Brasil a gente não precisa nem comentar aqui,
o quanto que é importante a gente olhar como a gente gera valor para a sociedade, para as comunidades, para os funcionários, e a gente tem um olhar que vai muito além de riscos, tá? Então, eu fecharia dizendo isso. Legal, Excelente, Tiliane, Gil, acha que está excelente. na... Vai lá, Dani, pode seguir. Renata, e eu, para concluir, vou partir também reforçando o que a Juliana falou, né? A partir conclamar mesmo, incitar as empresas e todos os órgãos do ecossistema aí de investimento social a abraçarem o S do ESG, mas com uma definição mais ampla, que esse S não seja só um D de diversidade com letra minúscula, e que não seja só um olhar intramuros, mas que as empresas olhem o S como uma parte integral, indissociável do que ela pode fazer dentro do seu pacto social, dentro do seu contrato social. Vamos entender o contrato social como mais do que aquele documento instituidor da empresa, mas um pacto mesmo com a sociedade, no sentido de gerar valor, a partir, claro, dos seus colaboradores, com as melhores práticas de diversidade e inclusão, mas também buscando aquele espaço que fica na interseção entre a visão estratégica da empresa, uma demanda social urgente que ela tem escolhido para atuar, e os seus ativos, para ir além do intramuros e promover mudanças sociais sustentáveis que são tão necessárias para o Brasil e para a prosperidade dos negócios. Excelente, excelente. Juliana, Daniela, muito obrigada pela participação de vocês, por compartilharem aqui esses 40 minutos de conversa. Quero parabenizar o IDES também por pensar nessa agenda, né, da gente desenvolver um evento específico para falar do S, do ESG, né, que é tão complexo, e agradecer muito a presença de todos aqui e pedir que todos, se possível, possam preencher a pesquisa de avaliação dessa sessão, que deve aparecer para vocês aí na sequência. Muito obrigada a todos, bom dia.